Comissão de Participação Popular discutiu sobre a política de atendimento à população com Parkinson no estado. A doença neurológica afeta os movimentos da pessoa e causa tremores, lentidão, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a previsão é que em 2035 vai haver mais do que o dobro de pessoas com Parkinson no país, o que, na opinião de pesquisadores, será um ônus para o sistema de saúde. Especialistas ressaltaram em audiência na Assembleia a importância do diagnóstico precoce e contaram que o Parkinson não atinge somente os idosos, mas também os jovens. Esta neurologista da UFMG destacou que outro desafio é oferecer aos pacientes um tratamento contínuo. Eu acho que o primeiro desafio é o diagnóstico. Muitas pessoas, e principalmente quando é jovem, você passa anos e anos até você receber o diagnóstico. Não é raro eu receber paciente com problema no ombro, que já até operou o ombro, porque achava que o problema era, não, você está com o ombro congelado. E, na verdade, era só uma rigidez por causa da doença de Parkinson. O diagnóstico ele é clínico, não tem exame. Eu não tenho nenhum teste de sangue, não tem ressonância que vai me fechar o diagnóstico. O diagnóstico, vamos chamar assim, ele precisa do que é mais barato na medicina hoje em dia, que é o médico. Eu só preciso de médico para dar diagnóstico. Eu preciso de um médico certo, mas eu preciso de médico, eu não preciso de exame. Então, eu posso fazer esse diagnóstico em qualquer lugar. Eu não preciso estar num grande centro para poder fazer um exame caro. Um outro desafio é o tratamento. Nós temos tratamento, mas nós temos tratamento medicamentoso, nós temos tratamento cirúrgico, nós temos tratamento não medicamentoso. E eu vou confessar aqui para vocês, o mais fácil é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, assim, de uma forma ou de outra, o paciente ele acaba conseguindo. Mas e o tratamento não medicamentoso? E a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o suporte psicológico, a nutrição? Um estudo inédito feito em Minas Gerais mostrou que 3,2% da população idosa no estado tem a doença de Parkinson. Considerando que os jovens foram excluídos da pesquisa, os dados estão subnotificados. Vanessa, por exemplo, teve o diagnóstico aos 43 anos. Mas, segundo ela, sintomas como depressão, tremor e prisão de ventre começaram quando ela tinha 14 anos. A gente precisa desses respaldos do poder público para não ter que ficar gritando aos quatro ventos, eu sou doente, né? Eu tenho Parkinson, né? A gente quer a dignidade no atendimento, nas políticas públicas, sem ter que estar assim, nos rotulando. André também descobriu a doença aos 36 anos. Ele destaca que o Parkinson não afeta somente a parte motora, mas o convívio social da pessoa. E por isso é importante detectar a doença no público jovem. A sociedade, infelizmente, não vê o Parkinson precoce. A gente está batendo nisso em superação e no Parkinson precoce porque tem casos que são atípicos, é lógico, só que tem casos de 5 anos de idade com criança de 5 anos de idade com Parkinson já, né? E a Janete conhece, vê com os médicos, tem a vivência muito maior que a gente, e eu enfatizo que Parkinson não é doença de idoso só, não querendo dizer que a gente é melhor aqui ou ali, ou num ponto ou no outro, mas a gente tem que ter visibilidade e saber que realmente a doença de Parkinson também acomete jovens, bem jovens, em ascensão de carreira e começando a construção de uma vida independente. Aí, a hora que vem o diagnóstico, infelizmente a depressão pega, suicídio. Segundo a presidente da Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais, a doença é a segunda mais prevalente na população idosa depois do Alzheimer. E o poder público precisa oferecer políticas de atendimento para os pacientes. Estar nesse espaço aqui hoje é mostrar que nós queremos mudança nessa realidade. Deixamos de ser uma doença rara, somos a segunda doença mais prevalente depois do Alzheimer. Então, se tem tanta gente
e a tendência é aumentar, por que não agir agora e evitar um caos? Por que precisamos chegar no fundo do poço para poder entender que precisamos tomar providências? E podemos fazer isso, prevenir problemas mais graves de internação e morte. Este neurocirurgião da USP defendeu que os descontos em remédios para tratar a doença também sejam oferecidos para os pacientes com menos de 45 anos, pois hoje o benefício é dado somente para as pessoas acima dessa faixa etária. E destacou o aumento do número de casos de Parkinson entre as mulheres. O aumento da esperança de vida mundial e também do brasileiro, que está em torno de 75 anos hoje, haverá, sem dúvida, um aumento do número de pessoas com Parkinson. Mas, sobretudo, um dado interessante, uma década ou 2 décadas atrás, se falava claramente que a doença de Parkinson tinha uma apresentação, uma distribuição de 2 homens para cada mulher, e hoje em dia a gente já pode dizer que essa distribuição mudou um pouco, ou seja, houve um aumento, por algum motivo que nós ainda ignoramos, o número de mulheres com doença de Parkinson. E hoje em dia nós podemos dizer que a preponderância ainda é masculina, mas é 3-2. O deputado Dr. Jean Freire, que pediu a audiência, defendeu que Minas tenha um dia estadual de conscientização sobre o Parkinson e destacou a necessidade do sistema público de saúde contar com profissionais capacitados para o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Reafirmar o nosso compromisso, tá, com essa pauta, mais essa pauta, né, reafirmar o nosso compromisso nessa luta, sobretudo para empoderar aquele que, para mim, tem uma ousadia fantástica de oferecer saúde e de qualidade para todos e todas, para ricos e pobres. Quando acontece um acidente, seja com o rico, o primeiro local onde ele vai, e quem vai socorrer ele, é o SAMU que vai socorrer ele e vai levar para um hospital público. A porta de entrada é o hospital público. Por isso, nós devemos sempre empoderar o serviço público, sempre. Não despreze e não fale mal do serviço público, do servidor e da servidora pública. São eles responsáveis, né? Quando teve o acidente lá com o avião do Luciano Huck, quem chegou primeiro para socorrer? Para qual hospital ele foi primeiro? Poderia ir para qualquer estrutura privada, mas foi o sistema público de saúde que socorreu. Então, acho que essa é uma visão também importante que não só as autoridades, nós parlamentares, mas que vocês, né, no dia a dia, que cada um que sofre cada patologia,